O que é modernidade? Mais do que tudo, a modernidade é fruto da construção do pensamento humano em relação aos fatos que se desenrolaram no decorrer da história. A modernidade é um período de tempo que se caracteriza pela realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. Ao tratarmos da era moderna, pré-moderna ou ainda pós-moderna, fazemos referência à ordem política, à organização de nações, à forma econômica que essas adotaram e inúmeras outras características. Entretanto, nessa trajetória que traçaremos aqui, o que nos importa é a trajetória do pensamento humano e o seu processo de construção. Para tanto, partiremos das reflexões de Bauman e de Max Weber para traçar uma linha que nos guie pelas mudanças do pensamento humano e sua conexão com a realidade histórica das pessoas que fizeram parte desse processo. É comum escutarmos ou nos referirmos à nossa realidade como moderna. O tempo já é tão naturalizado em nossa língua que passou a ter o mesmo contexto de contemporâneo, o que coexiste em um mesmo período de tempo. Mas você entende o que é ou a que nos referimos quando tratamos de modernidade? Para respondermos a essa pergunta, temos que voltar em nossa história e entendermos primeiro como é possível determinar a passagem de um período de tempo para outro. É comumente entendido que os eventos que se iniciaram com a Revolução Francesa foram o ápice da superação do pensamento e das organizações sociais tradicionais que marcaram o período medieval. O rompimento com o pensamento escolástico, método de pensamento crítico ainda ligado aos preceitos da Igreja Católica e ao estabelecimento da razão como forma autônoma de construção de conhecimento, desligado de preceitos teológicos, foram alguns dos primeiros passos em direção à construção do pensamento moderno. O desenrolar da Revolução Francesa teve como base a construção ideológica que convencionamos chamar de iluminismo. O pensamento iluminista e os pensadores empiristas que acreditavam que o conhecimento verdadeiro estava na experiência a partir dos sentidos estabeleceram a razão e a ciência como a forma verdadeira de se conhecer o mundo. Esse pensamento racionalista inerente ao iluminismo revirou toda a estrutura social da França, que era construída sob pilares tradicionais fundamentalmente teológicos, o que abalou todos os pilares sociais e políticos do país em que o domínio monárquico absolutista se apoiava. A monarquia francesa e seu poder assegurado pela provisão divina foram derrubados diante do fortalecimento dos ideais igualitários e do racionalismo. Nesse momento, fortalecia o pressuposto de igualdade, em que nenhum homem estaria acima do outro, nem mesmo o rei, que mais adiante seria o ponto de partida para os primeiros movimentos democráticos nas Américas. René Descartes foi uma das figuras mais predominantes desse período. Suas obras são vistas como fonte de inspiração e base de construção da filosofia moderna. Em sua principal obra, Discurso do Método, Descartes apresenta o que foi chamado de método cartesiano, o ápice de sua filosofia, que estipulava o caminho a ser tomado para a construção do conhecimento científico, a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. A modernidade construiu-se em meio aos conflitos ideológicos da razão objetiva instrumental, utilizada como ferramenta de abordagem de questões do pensamento humano e de sua realidade. Assim, o pensamento tradicional ligado ao pensamento teológico e religioso foi progressivamente abandonado. Max Weber referiu-se a esse fenômeno como um processo de desencantamento do mundo, no qual o sujeito moderno passou a respir-se de costumes e crenças baseados em tradições aprendidas que se apoiavam nos pilares fixos das religiões. Explicações e questionamentos baseados na utilização da razão instrumental quebraram noções preconcebidas e ancoradas no núcleo religioso. A desordem inicial que o mundo moderno encontrou com o abandono dos princípios religiosos que sustentavam costumes e organizações sociais foi a força motriz que, para o sociólogo Zygmunt Bauman, defendeu ser uma das principais características da modernidade, a busca pela ordem. Essa busca já havia sido anunciada por Thomas Hobbes, ainda no século XVII, com a descrição do poder que um Estado soberano deveria ter como controlador de seus súditos e responsáveis pelo reforço da ordem, especificando aquilo que era aceitável ou que era repulsivo. Todavia, foi apenas no século XIX e XX que esse fenômeno tornou as dimensões que vemos hoje.
A era moderna, diante dos conflitos cada vez mais globais, foi marcada pela segregação de classes e indivíduos e principalmente de nações. Bauman explica que classificar consiste nos atos de incluir e excluir. Cada ato nomeador divide o mundo em dois: entidades que respondem ao nome e todo o resto que não. Certas entidades podem ser incluídas numa classe, tornar-se uma classe apenas na medida em que outras entidades são excluídas, deixadas de fora. Os estados modernos, tais como os conhecemos, foram formados a partir dessa lógica de exclusão e inclusão, a busca pela ordem determinando o que nos é comum e o que não é, tornou forma na segregação estamental dos territórios dos países que temos hoje espalhados pelo mundo e espalhou-se por todos os redutos da sociedade moderna. Os conflitos entre ideias socialmente aceitas e tudo o que é diferente foram a marca da sociedade moderna. O ato nomeador a que Bauman se refere é o princípio da determinação de uma ordem. Ao excluirmos o que não faz parte de uma organização, estabelecemos simultaneamente o que faz parte dela. Como exemplo mais claro, temos as fronteiras de países que delimitam de forma precisa a extensão de um território e ainda servem como uma barreira invisível para os estrangeiros, ou aqueles que não fazem parte dessa ordem. De maneira particular, essa separação fortaleceu-se de forma colossal durante o século XX e as guerras da escala global que se seguiram, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O estabelecimento da ordem foi seguido pela busca pelo progresso, outra característica marcante da era moderna. Nesse sentido, as guerras foram responsáveis pelo avanço tecnológico vertiginoso do último século. A corrida armamentista dos países envolvidos levou ao desenvolvimento de novas tecnologias que mudaram novamente a nossa percepção de mundo. Diante dessa enorme trajetória que nos reforçamos para cobrir, podemos contemplar o tamanho da complexidade dos caminhos pelos quais o pensamento humano e nossas organizações sociais passaram e ainda passam. Entender os processos históricos permite-nos entender a origem da realidade em que vivemos. O mundo moderno ainda se reinventa e, assim como todos os períodos que viveram antes, chegará o momento derradeiro de sua conclusão. Resta nos perguntar: já estamos nesse momento de ruptura? O estabelecimento da ordem foi seguido pela busca pelo progresso, outra característica marcante da era moderna. Nesse sentido, as guerras foram responsáveis pelo avanço tecnológico vertiginoso no último século. A corrida armamentista dos países envolvidos levou ao desenvolvimento de novas tecnologias que mudaram novamente a nossa percepção de mundo. O ato nomeador a que Bauman se refere é o princípio da determinação de uma ordem. Ao excluirmos o que não faz parte de uma organização, estabelecemos simultaneamente o que faz parte dela. Como exemplo mais claro, temos as fronteiras de países que delimitam de forma precisa a extensão de um território e ainda servem como uma barreira invisível para os estrangeiros, ou aqueles que não fazem parte dessa ordem. De maneira particular, essa separação fortaleceu-se de forma colossal durante o século XX e as guerras de escala global que se seguiram, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Todavia, foi apenas nos séculos XIX e XX que esse fenômeno tomou as dimensões que vemos hoje. A era moderna, diante dos conflitos cada vez mais globais, foi marcada pela segregação de classes, indivíduos e principalmente de nações. Bauman explica que classificar consiste nos atos de incluir e excluir. Cada ato nomeador divide o mundo em dois: entidades que respondem ao nome e todo o resto que não. Certas entidades podem ser incluídas numa classe, tornar-se uma classe apenas na medida que outra entidade são excluídas, deixadas de fora.
Os estados modernos, tais como os conhecemos, foram formados a partir dessa lógica de exclusão e inclusão. A busca pela ordem, determinando o que nos é comum e o que não é, tomou forma na segregação estamental de territórios dos países que temos hoje espalhado pelo mundo, e espalhou-se por todos os redutos das sociedades modernas. Os conflitos entre ideias socialmente aceitas e tudo o que é diferente foram a marca das sociedades modernas.